Hoje o nosso tema inicial é a fadiga adrenal, ou melhor, a síndrome da fadiga crônica. E também a gente fala sobre insônia. Para isso eu recebo o otorrinolaringologista, supervisor da residência e do serviço em otorrino do Hospital Santa Marcelina, diretor-presidente do IBRACE, Dr. Edson Monteiro. Seja muito bem-vindo. Finge um abraço bem apertado. O senhor pode sentar ali e eu vou sentar aqui. Doutor, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Esse assunto, quando a gente tratou há algumas semanas, tentou até de uma forma eficiente, apesar da internet não ter nos ajudado, gerou um retorno muito interessante. Os nossos telespectadores ficaram muito curiosos sobre o assunto, muitos nunca tinham ouvido falar sobre fadiga adrenal e muitos estão se queixando de vários sintomas relacionados à fadiga adrenal. Então eu queria primeiro, antes de falar o que é fadiga adrenal, para chamar a atenção de quem está em casa, é levantar quais são os sintomas de uma fadiga adrenal. Então, a medicina tradicional, inclusive, ela não reconhece isso como uma doença, né? Você mesmo falou que é a síndrome da fadiga crônica, né? E a fadiga adrenal, ela tem sintomas que variam de pessoa para pessoa. Esse problema, ele normalmente aparece quando a pessoa está submetida a estresse de longa data. Então ela começa a ver que algumas demandas da vida dela não se resolvem ou ela tem dificuldade para superá-las. Então a pessoa começa a ter esse estresse que fica de forma crônica e fica judiando do organismo. Então a pessoa começa a ficar deprimida e aí pensa que é depressão, mas na verdade é uma fadiga que tem a ver com essa tal da adrenal que a gente já explica do que se trata. Ela começa a aparecer alergias que ela não tinha antes, isso acontece. A pessoa começa a ter distúrbio do sono, muito importante, não é só a fadiga crônica e a fadiga adrenal que dá distúrbio do sono, tem outros fatores, né? Começa a ganhar peso, né? Começa o cognitivo, quer dizer, a compreensão das coisas, começa a ficar nebulosa, a pessoa começa a ter dificuldade intelectual, portanto. Então, assim, é todo um quadro de falta de energia. Tudo que tiver dores musculares, que não é por causa de atividade física exacerbada ou porque você ficou numa posição incômoda postural, é uma dor que muitos pensam até em fibromialgia e, na verdade, não estou falando que não exista a fibromialgia, mas às vezes confunde a fadiga crônica e a fadiga adrenal com fibromialgia. E aí vai longe. Distúrbio de paladar, distúrbio de olfato, e agora nós temos até essa doença, o Covid, que dá isso também, né? Então é uma gama grande de sintomas. Então você já entendeu que é para grudar aqui nesse assunto, porque pode te ajudar muito? Então vamos lá. O que é então a tal fadiga adrenal? A glândula adrenal, antigamente se chamava suprarrenal, é uma glândula pequenininha, tamanho de uma castanha de caju, até um pouco menor, que fica em cima dos rins. E essa glândula, todos os órgãos do nosso organismo são vitais, essenciais. Mas essa tem um papel preponderante porque ela produz adrenalina e noradrenalina. Para que servem esses hormônios? Eles são chamados neurotransmissores e essas substâncias que a adrenal produz é para você realmente poder ter ânimo e estímulo à resposta aos estímulos. Principalmente aos estímulos estressantes, que é você precisa fazer um trabalho, você precisa entregar um serviço, você precisa ir à luta, de qualquer forma. Aliás, a adrenalina e a norepinefrina, elas existem no nosso corpo desde a época que nós estávamos nas cavernas, porque nós precisávamos fugir ou da fera ou ir atrás da caça para trazer comida para dentro de casa. E aí, quando você conseguia fugir da fera ou conseguia caçar o animal, você acabava seu estresse, estava resolvido o problema. Então, você tinha o pico da adrenalina e tinha a resolução. Então, você não criava problema no seu organismo. E, no entanto, nós ficamos sujeitos hoje em dia a essa luta, essa busca incessante de conhecimento, informações diretas. Você estava falando para mim antes do programa da network, da internet, das redes sociais, tudo. E quem precisa estar conectado a isso e trabalha com isso sabe o grau de estresse que isso gera. E também os profissionais que, em qualquer área, precisam se atualizar
e ele não consegue atualizar totalmente, porque a quantidade de informação hoje que a humanidade gera, o ser humano não consegue acompanhar. Por isso que ele começa a se especializar e focar numa coisa só, em vez de ele ser, vamos dizer, eclético, né? Ele ter uma visão ampla. Ele não consegue muitas vezes por causa disso. Isso gera estresse, né? Mas gera estresse também o fato de você estar dentro de casa, estar com ansiedade de querer sair, não poder sair, ou também, às vezes, em vez de você ficar em casa, se aquietar e procurar esse momento, porque eu acho que do ovo quebrado, a gente devia fazer um omelete, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Nesse momento, ao invés de você ainda ir para frente do computador, ficar jogando videogame que nem maluco, ou ficar fazendo atividades outras que te estressam ou que estimulam muito você podia estar em silêncio. É sábio o silêncio, né? Você podia estar em momentos de reflexão, ler um livro com calma, porque você vai adquirindo conhecimento e profundidade de busca de cenários dentro do livro, mas com calma, ao seu tempo. Você cansou, você para, você vai tomar uma água, vai ao banheiro, vai se alimentar, ou vai descansar, ou vai dar uma cochilada, e o livro faz você viajar, faz você estimular sua mente, você vê cenários no livro que eles não estão no material, mas estão no abstrato. O ser humano precisa abstrair mais, precisa ter mais religiosidade, ainda estou numa emissora religiosa, né? Então você tem que realmente, hoje é dia de São João, que é meu padroeiro, viu? Olha. Hoje eu tenho vários amigos que são adeptos de São João Batista. Então, eu acho que a gente tem que realmente aproveitar esse momento e se acalmar e mudar a nossa realidade de vida, o nosso paradigma, nossas perspectivas, porque antes, com toda aquela loucura que eu acabei de falar, nós não tínhamos tempo para planejar melhor a nossa vida com mais calma. Não podemos ficar nessa loucura, nós não somos feitos de ferro, de aço, somos feitos de carne e osso e de espírito, de alma. Então nós sofremos muito e vamos nos acabando, nos envelhecendo, perdendo saúde, perdendo vida, perdendo vitalidade por conta desse estresse, né? Por conta dessa neura psicológica na cabeça, que fica essa quantidade de informações, de pensamentos. Tem até um termo usado hoje em dia, né, que é a infodemia, porque isso realmente é uma doença. Enquanto você falava de ler um livro, eu mesma me coloquei nesse lugar, eu gosto muito de ler. Mas eu ando com dificuldade, porque a gente está tão habituado ao resultado rápido que acalmar a mente, entrar na sintonia do livro, que é uma sintonia mais lenta, exige da gente até um esforço, né? É muito interessante. Eu imagino os adolescentes que precisam ler. Esse estresse, ele gera essa questão, a falta de atenção. Você perde a capacidade de direcionar, de ter atenção, né? Então, eu acho que essa questão da adrenalina, você está adrenalizado, né? Ele acaba levando a um desgaste desse órgão, que esse órgão é feito para isso, que é para nos dar resposta, para aumentar a nossa pressão arterial na necessidade, para aumentar a frequência cardíaca na necessidade, no bom estresse, né? No estresse que te faz agir e a luta. Agora, isso aí vai indo, você causa uma exaustão dessa glândula, e aí você começa a ter menos produção dessa adrenalina e você começa a perder energia, começa a ficar deprimido, você começa, inclusive, a ter problema no sono, que nós falamos, porque também a adrenal, ela produz o hormônio que é o cortisol, né? E o cortisol é o hormônio que ele aumenta para nos dar vitalidade, energia, faz você ter aumento de apetite, retenção líquida, retenção também de energia, dos alimentos que você come. O cortisol faz isso. E o cortisol é importante quando você está de manhã. Pela manhã, quando você acorda, o cortisol ele costuma aumentar lá para 4, 5 horas da manhã. E vai aumentando até você despertar. Então, você precisa ter cortisol alto. É produzido pela adrenal também, né? E se você começa a ter nesse estresse o tempo todo, quer dizer, o seu cortisol está sempre em pico alto, o que vai acontecer? Eu não falei que a adrenal vai entrar em exaustão, vai cair a adrenalina e tal, vai cair o cortisol também, que ele é produzido em uma outra parte da glândula, né? E aí você começa a ter menos pique de manhã para acordar, e esse cortisol, ele tem que ter, ele começa grande na manhã, na madrugada, e na manhã ele vai caindo durante o dia. Muitos já viram isso, sabem disso,
E isso aí é possível ser medido até por muito prático. Hoje, porque os laboratórios, bons laboratórios em São Paulo, não precisa de laboratório especial, mede-se cortisol na saliva. Você mede de manhã, de tarde e à noite. E no final do dia ele tem que estar baixinho, bem baixinho, né? Então ele faz isso, ele vai caindo, porque é para você poder dormir. Porque ele se antagoniza com o hormônio do sono, que é a melatonina. Então, se você está no estresse, o que acontece? Olha o que acontece com a curva. Ele não tem que fazer isso e faz isso, ó. Ele cai aqui e aumenta lá no final. Ele fica plano. Então, você não consegue acordar de manhã e você não consegue dormir. Nossa, eu acho que eu tenho isso. Assim, olha, vai dando um sono depois do almoço, uma preguiça, que você fica assim acabada. Aí, de repente, lá para as 9 da noite, você está ligadona. Pode ser que seja assim. Né? Você se identifica com isso? Então, se vocês se identificam com essa situação, tem que medir o cortisol no sangue não, na saliva. Outra questão, Cláudia, dessa fadiga adrenal é assim, a adrenal produz também os hormônios sexuais. A testosterona muito na mulher, no homem menos um pouco porque ele produz no testículo. Mas a mulher é essencial, a adrenal está funcionando direitinho para ter testosterona, porque a testosterona ela dá vitalidade muscular, enfim, é o hormônio também que faz a pessoa agir, funcionar, trabalhar. Começa a cair testosterona, começa a cair os hormônios, progesterona, estrógeno, tudo isso. Então a pessoa começa a envelhecer também, começa a perder libido, começa a ter uma série de situações negativas. Olha, a situação é séria e a gente vai precisar entender como é que trata essa história, porque eu acho que está todo mundo já querendo medir o tal do cortisol, ver se está com essa fadiga adrenal e depois buscar o tratamento. Vamos falar como é que trata-se uma fadiga adrenal em 2 minutos? Vamos. Pode ser? Vamos. Então eu volto aqui. Tá. Você que está gostando do assunto, pode mandar a sua colaboração com a sua pergunta, talvez com a sua história. Fica à vontade, no 119 50 45 18 40. Estou esperando, doutor Edson Monteiro responde já já. Eu estou amando esse assunto, viu, doutor Edson? Eu já estou aqui querendo entender como é que a gente vai tratar isso, porque bem-estar é tudo que todo mundo, na verdade, merece, né? O tratamento, como a gente falou, primeiro tem que fazer uma higiene mental, tem que deixar de fazer essa correria, procurar cuidar da vida de uma forma mais organizada e mais pausada. Procurar valorizar aquilo que tem valor e não se preocupar tanto com coisas secundárias, né? Uma coisa importante, acabei de tomar água, tem que tomar água, muita água. Quem pode, nem todo mundo pode tomar muita água. Alguém que tenha problema cardiológico ou renal precisa consultar seu médico. Mas quem não tem esse impedimento de limitação de ingestão de água, tem que tomar água. Porque nós precisamos ter, o nosso organismo, todas as reações químicas lá dentro, elas precisam funcionar direitinho. Nosso organismo é uma usina de química, né? E se não tiver o substrato, o meio para a química acontecer, ele não vai acontecer. E o meio é a água. Então precisa ter água, precisa se hidratar. Quanto menos água você tomar, mais doente você ficará. Então você precisa tomar água. Outra questão, você vê que eu não estou falando de remédio por enquanto. Outra questão é alimento. O alimento, Hipócrates já falava, que faça do alimento o seu remédio. Né? Então, o alimento é assim, tudo que é industrializado, cuidado. Né? Às vezes você precisa consumir porque você vai fazer uma viagem, precisa ter alguma coisa à mão, prática e tal, mas cuidado com os alimentos industrializados, cuidado. Principalmente o que tem a gordura trans, isso é veneno, né? Inclusive já existe uma política do Ministério da Saúde para em 3 ou 4 anos acabar com isso no mercado, nas prateleiras. A gordura trans está naquelas bolachas recheadas e está cheio de gordura trans ainda por aí, cuidado com isso, porque isso o organismo não reconhece. Você come aquilo, aquilo é veneno e o organismo vai combater aquilo fazendo inflamação. Aquilo, em vez de entrar pelo intestino e ir para o fígado para virar alimento, o fígado vai ter que encarar aquilo como uma química errada, ele vai ter que desintoxicar seu organismo. Então é uma reação inflamatória, você está judiando do seu fígado, cuidado com isso. E assim, na medicação, você tem que tomar antioxidante, você acabou de fazer uma demonstração de um tipo de antioxidante, tem vários, né? É muito bom que você tome esses suplementos de antioxidante com orientação sempre, né? E você tem que
Uma coisa que eu vou alertar vocês para não fazer, que eu já vi, às vezes você vai na internet e vê muitas pessoas falando, tome polivitamínico e tal. Não faça isso, porque muitas vezes, ou sempre nós precisamos de suplementar algumas vitaminas, mas não todas. E se você toma um polivitamínico, além dele ser caro, ele tem vitaminas que se antagonizam. Os minerais você também tem que tomar, zinco, selênio, magnésio, são importantes, mas não em qualquer dosagem e não todos juntos. Então, você pega às vezes a bula desses remédios polivitamínicos, ali tem de tudo, tem o abecedário inteiro ali, tá certo? Quer dizer, isso não é uma coisa interessante fazer, porque você está antagonizando. Então, o ideal é você, o médico, o clínico, o nutrólogo, o nutricionista também pode fazer isso. Ele sabe o que vai te dar de alimento para você ter um suplemento natural. E às vezes prescrever um suplemento. Muitas vezes a coisa está muito difícil e precisa de ser medicado, então aí precisa de exame. Então eu já falei do exame da saliva para ver como é que está o cortisol. E para repor cortisol por um período, mas não adianta nada a gente dar o cortisol para você artificialmente, você não mudar seu estilo de vida, porque aí é a mesma coisa, você ficar tomando remédio para diabetes e não faz dieta, e não faz exercício, não adianta nada. Então, você tem que realmente tomar os suplementos de forma adequada, mas aí vai fazer exame. O exame da saliva vai ver se tem cortisol, a gente dá hidrocortisona, mas ela tem que ser formulada, não é o corticoide que você compra na farmácia como anti-inflamatório. E a hidrocortisona, a nossa cortisona produzida, ela é anti-inflamatória. Então, você imagina, se você está com a cortisona baixa, natural, você está inflamado. Né? Outra coisa, os minerais que você precisa ser suplementado, a gente precisa saber dentro da célula o que é que está faltando de algum elemento químico, alguma vitamina, algum mineral. Antigamente tem que se mandar para fora esses exames. Hoje existe no Brasil. Não vou citar nome, mas todos esses laboratórios que vocês conhecem, que está aí na mídia, enfim, tem 4, 5, 6 laboratórios grandes, eles fazem esses exames. Então, você vai fazer exame na urina, são chamados marcadores metabólicos, né? E aí ele vai mostrar lá na urina se dentro da tua célula está faltando alguma vitamina, se é uma B1, se é uma B6, o que é que está faltando? Nossa, que interessante, nunca fiz isso, nem sabia que tinha, gente. Marcador metabólico na urina. Olha que todos os dias eu falo de saúde aqui, converso com o médico. Pois é, e aí a pessoa fica dando... Aí fala, não, você precisa dar vitamina para desinflamar, vamos dar uma dosagem alta. Pelo amor de Deus, não é dosagem alta. Isso é muito novo, né? Isso é bem moderno, isso é um estudo novo. Sim, isso é novo, isso é bem recente. Inclusive no Brasil faz poucos meses que está sendo feito nos laboratórios. Então isso é o que tem de melhor. Ah, mas isso é muito caro. Não é caro não, os planos de saúde cobrem, né, quem tem plano de saúde, e eu acho que você deve procurar isso. Também não precisa fazer a bateria para tudo, por isso que tem um médico fazer a anamnese, fazer a história da paciente, escutar o paciente, para ele pedir direcionados os exames. Senão vai pedir 80, 100 exames. Aí fica inviável até para o plano de saúde e fica inviável para quem vai pagar. Por isso é que tem que estar sempre com um bom médico, né? Sempre é bom a gente estar bem orientado. Doutor, temos algumas participações e perguntas, vou colocar na tela, você que está em casa pode acompanhar. Qual a importância da noradrenalina para a pressão arterial? Então, é o que eu acabei de falar. Tanto a adrenalina como a noradrenalina, eles são aqueles hormônios produzidos lá no centro da adrenal, né? No núcleo da adrenal, no centro dela, que vai regular a pressão arterial. Um faz vasodilatação, outro faz vasoconstrição. Eles são mediadores da pressão arterial e da atividade metabólica, que é a adrenalina que nós acabamos de falar. Ou seja, essa glândula tem que estar funcionando direitinho. Está funcionando direitinho. Próxima pergunta. Fadiga adrenal tem alguma relação com menopausa? A menopausa é uma época onde o organismo da mulher, que tem uma data para parar de produzir os hormônios sexuais, progesterona e estrógeno principalmente, onde ele afeta todo o sistema orgânico. O homem não tem isso numa data muito determinada como a mulher. A mulher parou de menstruar, começa a ter toda essa questão, inclusive da fadiga. Né? O homem ele vai indo ao longo do tempo, ele vai perdendo essa capacidade e vai entrando também em fadiga. Então, sim,
A menopausa tem que procurar o seu ginecologista, o seu clínico, o seu endócrino, para ele ver os seus hormônios como é que estão, porque eles estão afetados, estão baixos, e ele vai te orientar a você fazer reposição hormonal, se você pode, se você não tiver nenhum antecedente de câncer de mama na família, se você tiver marcadores de câncer que tem os marcadores próprios, que é o 15-3, marcador de mama, de câncer de mama, se ele está dentro do parâmetro normal. E claro, se você vai fazer reposição, você vai ter que estar sempre acompanhando com exames de imagem de mama e tudo mais. Perfeito. Próxima pergunta na tela. Como saber que temos fadiga adrenal e não apenas cansaço? É uma boa pergunta e não dá para saber. Assim, na verdade, não dá para saber teoricamente logo de cara, né? Pode confundir até com depressão, pode confundir com hipotireoidismo, pode confundir com várias questões. Então, o que tem que ser feito? História clínica, que a gente já acabou de falar, e fazer um exame do cortisol, aquele exame da saliva. Se a gente vê que o cortisol está baixo, está fora dos padrões, você está com fadiga adrenal. E pelo que eu entendi aqui na nossa conversa, não basta fazer o exame do cortisol de manhã, tem que fazer de manhã, de tarde e de noite. Fazer. Eu faço o exame do cortisol há muito tempo, mas sempre só um pela manhã. Não adianta, então tem que fazer 3. Tem que fazer o do período todo, para a gente ver como é que está. Se aquela curva que eu falei, ela está acontecendo. Está descendo. Exatamente. Né? Se ele tem picos de aumento do cortisol. Entendi. Muito legal. Também não adianta fazer no sangue. O máximo. Tá, tem que ser na saliva. Na saliva, que é o cortisol ativo. Tá, joia. Próxima pergunta na tela. Tenho muita insônia e ardência na cabeça. Pode ser fadiga adrenal ou o que mais pode ser? Olha, insônia, ela pode ser uma série de coisas. Pode ser fadiga adrenal? Claro que pode. Ardência na cabeça, precisa ver que tipo de ardência é essa, se é dor de cabeça que você tem, né? Porque muitas vezes o que pode ser isso pode ser a apneia do sono. Então você pode ter micro despertares durante a noite e você tem a pessoa que tem apneia, ela tem um sofrimento respiratório. Isso aumenta a pressão arterial, aumenta a produção de um hormônio na adrenal, que é a aldosterona, que aumenta a pressão, a renina no rim, inclusive aumenta a pressão arterial e aumenta a frequência cardíaca. E isso dá hipertensão arterial, dá pressão alta durante o sono. E muitas vezes você acorda ainda com a pressão alta, tanto que a pessoa acorda com dor de cabeça, dor na nuca e tal. Precisa investigar se não é alguma doença do sono, a apneia do sono, por exemplo. Nossa, bem interessante. Que assunto bom, né? Eu gostei demais e te agradeço mais uma vez, doutor Edson Monteiro. Boas ordens. Sabe que quando eu penso num bom médico, né, no médico sério, que estuda bastante, eu sempre lembro do doutor Edson. Esses dias me socorreu aí com meu filho que estava com uma otite, né? E tá tudo bem, graças a Deus, com ele. Muito obrigada. Obrigado. Doutor Edson, ele tá no site do Ibrace, né, que é o www.ibrace.org. E tem mais informações lá através do edsonmonteiro@ibrace.org, que é o e-mail, você pode trocar ideias, mas pode marcar também para conhecer, bater um papo no 11-2950-2339. Um excelente médico, otorrinolaringologista, e aí agora se especializando na questão do sono também, com uma equipe multidisciplinar, né? Isso mesmo, obrigado. Meus parabéns, que trabalho lindo e importante, porque o sono é tudo, pelo que eu estou entendendo. Com certeza. A gente tem que aprender a cuidar do nosso sono e dormir cada vez melhor. Doutor Edson, até a próxima. Obrigado. Muito obrigada. Você não tem Instagram também, essas coisas, redes sociais? Não, Instagram não, mas tem que providenciar, né? Tem que providenciar. Mas cuidado para não ficar infodêmico. Tá certo.